Gabriel era um menino muito especial, conhecido em toda a escola pela sua paixão por estudar e por sua habilidade incrível com origamis. Todos os dias, depois de terminar suas lições de casa, ele se refugiava em um cantinho tranquilo da sua sala, onde seus papéis coloridos se espalhavam como um arco-íris. Não eram apenas papéis qualquer, ele escolhia cuidadosamente cada pedaço, como se fosse uma tela em branco, esperando por sua arte. Suavemente, com seus dedos ágeis, ele dobrou o papel, formando as paredes do templo. Ele explicou aos seus colegas que, na cultura egípcia, cada cor tinha um significado. O vermelho representava a força do sol, o azul a proteção dos deuses e o dourado, claro, era a cor do eterno. Quando a professora deu o sinal de recreio, Gabriel pegou mais papéis e começou a ensinar os colegas como fazer animais. Não era mais uma atividade exclusiva de Gabriel, mas algo compartilhado entre todos os alunos. Eles começaram a competir para ver quem criava o origami mais complexo ou mais bonito. O papel não era mais apenas um material, era uma ferramenta mágica que dava asas à criatividade e à imaginação de cada um. Cada peça era acompanhada de uma breve explicação, como ele fazia na escola, para mostrar o que cada figura representava. As pessoas ficaram maravilhadas com a beleza e a complexidade dos seus trabalhos. No final da exposição, Gabriel recebeu um prêmio por sua criatividade e, mais importante, viu como sua arte tocou as pessoas. Até a professora, que sempre foi uma grande incentivadora da leitura, passou a incorporar o origami nas suas aulas de história e geografia. Ele não só inspirou seus amigos a se apaixonarem pela arte de dobrar papéis, mas também mostrou a todos que, com dedicação e amor pelo que se faz, qualquer talento pode florescer. Ele sabia que o segredo do origami não estava apenas na forma final, mas no processo de transformação que acontecia dentro de cada um que o praticava. E, com isso, ele inspirava todos ao seu redor a buscar a beleza nas pequenas coisas e a acreditar no poder da criatividade. Gabriel aprendeu que, mais do que criar origamis, ele estava moldando o futuro, dobrando o tempo, as possibilidades e os sonhos. Vamos dobrar o mapa do Brasil. Ela sugeriu um dia, fazendo com que a classe se divertisse, criando dobraduras do Brasil com papéis coloridos. Primeiro, ele mostrou como criar um simples peixe, com papel verde claro. Ele passou a ensinar seus colegas a escolher o papel correto para cada tipo de origami, como o papel de seda era perfeito para flores delicadas, ou como o papel craft dava um toque rústico aos animais. Uma tarde, ele recebeu uma visita surpresa. A professora de arte da escola municipal queria saber mais sobre suas criações. Ela tinha ouvido falar das habilidades do aluno e o convidou para uma exposição de arte na cidade. Gabriel ficou nervoso, mas ao mesmo tempo animado. Ele sabia que sua paixão poderia inspirar muitas pessoas e estava pronto para compartilhar seu talento com o mundo. Ele se orgulhava de cada criação e, mais importante, sentia que cada dobra tinha o poder de ensinar algo. O origami não é só arte, ele dizia. É uma forma de aprender paciência, concentração e, principalmente, como transformar algo simples em algo grandioso. Vejam, disse Gabriel com entusiasmo. Quando você dobra o papel, imagina como o peixe vai se mover na água. E com um movimento de suas mãos, o peixe parecia ganhar vida, com suas barbatanas e caudas se projetando. Ele usou outras cores. Um rosa para um pássaro, um amarelo para uma borboleta. Seus colegas ficaram encantados, alguns até pedindo para levar os origamis para casa. Cada figura foi dobrada com precisão, com figuras de faraós e sacerdotes, tudo tomando forma nas mãos de Gabriel. Cada canto da pirâmide foi criado com tanto cuidado que parecia que o papel estava respirando. Os colegas de classe, curiosos, começaram a se aproximar, observando com atenção os movimentos de Gabriel, como se ele fosse um mestre de um antigo ofício. Como você consegue fazer isso? Perguntou Lucas, um de seus colegas. Gabriel sorriu e respondeu. Não é só dobrar o papel. Cada dobra conta uma história, cores e brontes, texturas diferentes, e até papéis com padrões geométricos faziam parte do seu arsenal. Ele sabia que cada dobradura tinha uma alma própria, e suas mãos eram a chave para revelar isso. Um dia, enquanto a professora explicava a história do Egito Antigo, Gabriel estava distraído, mas não de uma maneira comum. Ele não estava sonhando com outra coisa. Estava visualizando mentalmente um papiro egípcio, que se desdobrava nas suas mãos. Sem perceber, começou a dobrar um pedaço de papel branco, criando formas e figuras que pareciam dançar. A professora parou a explicação ao ver a concentração do aluno. Gabriel, disse ela com um sorriso,
O que está fazendo aí? Ele olhou para ela com os olhos brilhando e, sem hesitar, respondeu: Eu estou criando uma pirâmide, professora. E daqui a pouco ela vai ser parte de um grande templo, com deuses e tudo. Gabriel passou a semana inteira trabalhando em seu origami. Ele começou com uma folha de papel dourado, que parecia ter a textura de uma antiga relíquia egípcia. Enquanto isso, o templo de origami ganhava forma. Gabriel usava papéis vermelhos e azuis para criar os deuses que protegiam a pirâmide. Mas a verdadeira magia aconteceu quando ele resolveu compartilhar sua paixão com os outros. Ele convidou seus amigos para uma oficina de origami. A oficina de origami virou uma verdadeira febre na escola. Com o tempo, Gabriel se tornou uma verdadeira referência na escola. Ao longo dos meses, o nome de Gabriel começou a ser conhecido também fora da escola. A exposição foi um grande sucesso. Gabriel exibiu uma série de origamis que representavam elementos da natureza, como árvores, flores e até montanhas. A história de Gabriel, o menino apaixonado por origami, se espalhou ainda mais. E assim, a cada nova dobra, Gabriel não apenas criava origamis, mas também criava novos caminhos para si e para aqueles que tinham a sorte de aprender com ele.